O frio do mármore polido subia pelo uniforme fino de Scarlett como gelo. Mas ela já tinha deixado de reagir a isso. A dor não era mais um sentimento para ela, mas uma companhia constante. Era um zumbido baixo no fundo da mente. Assim como a fome, o cansaço e a voz estridente de Victoria Harrington. Essa voz a perseguia dia após dia. Mais uma vez, Scarlett. Mais uma vez. E desta vez com mais cuidado. Ela se ajoelhou no chão. Pressionou a testa na pedra fria. Respirou o cheiro forte de produto de limpeza. Estava misturado com o suor salgado do seu próprio cansaço. Aos 27 anos, ela tinha se tornado invisível. Uma pessoa sem rosto, sem voz, sem importância. A garota que limpava a sujeira dos ricos, sem nunca ser verdadeiramente vista. Às vezes, ela se perguntava se ainda existia, ou se já tinha se tornado parte daquela casa enorme. Apenas mais um móvel em um palácio estranho, cheio de corações frios. Naquela noite, um silêncio tenso pairava sobre a mansão dos Harrington. Era como uma cortina pesada cobrindo tudo. Uma grande festa estava sendo preparada. Convidados de poder e influência eram esperados. E com eles vieram seguranças extras. Eram homens em ternos feitos sob medida. Seus olhares eram mais afiados que as armas que carregavam sob os casacos. Scarlett se movia como uma sombra pelos corredores de serviço. Como sempre, ela se esforçava para permanecer invisível. Mas antes mesmo de vê-lo, ela sentiu a sua presença. O cheiro de sândalo e uísque de repente encheu o ar. Estava misturado com couro caro e algo perigoso. Algo sombrio que lhe causou um arrepio na espinha. Seu instinto disparou um alarme. Um predador estava por perto. Então ela ouviu a voz. Era profunda e calma, mas perigosa como o som de um trovão distante. Você se perdeu? Naquele momento, Scarlett não imaginava que aquela simples pergunta mudaria sua vida inteira. Ela seria arrastada para um mundo do qual talvez não houvesse escapatória. Se você quer saber o que acontece com Scarlett, inscreva-se agora no canal. Acompanhe-me até o final desta história cativante. E me diga nos comentários de que país você está assistindo. Eu quero muito saber de onde você está acompanhando esta história. Scarlett se virou e o mundo dela virou de cabeça para baixo. Ele estava nas sombras. Uma figura esculpida em escuridão e arestas afiadas. Tinha quase 1,90 m de altura. Ombros largos esticavam um terno preto. Era possível sentir a violência que era mantida sob controle rigoroso. Um rosto de linhas impiedosas e traços aristocráticos. O tipo de beleza que fazia pensar em uma lâmina. Uma lâmina que você queria tocar, só para ver se era afiada. Mas o que mais assustou Scarlett foi a sua imobilidade. Ele não se movia, não piscava. Ele apenas estava ali como uma pantera. Parecia avaliar se ela valia a pena ser caçada. Sinto muito, senhor, disse ela com uma voz mais baixa do que queria. Sua voz falhou como a de uma criança assustada. Ele inclinou a cabeça, examinando-a como um cientista examina um inseto. Scarlett Monroe, 27 anos, de Nashville, Tennessee. Órfã aos 19 anos. Irmã falecida há 2 anos. Doença cardíaca, sem dinheiro suficiente para a cirurgia. Ele fez uma pausa. Deixou seu olhar cinza tempestade percorrer o rosto pálido dela. 3 empregos de meio período. Milhares de dólares em dívidas de contas médicas. 4 horas de sono por noite. Sem almoço para economizar dinheiro para o pagamento. O sangue sumiu do rosto de Scarlett. Como você sabe disso? Eu tenho o hábito de saber tudo sobre as pessoas que se movem no meu ambiente. Ele se aproximou e o corredor pareceu se estreitar ao redor deles. Tão perto que Scarlett pôde ver a cicatriz fraca que cruzava seu pescoço. Ela brilhava prateada em sua pele olivada. Seus olhos tinham a cor de uma tempestade se formando. Irradiavam algo antigo e cansado. Era como se ele tivesse visto todos os horrores do mundo e saído vitorioso, mas não sem cicatrizes. Este corredor leva à adega, disse ele em voz baixa. A adega leva à garagem e a garagem leva para fora. Uma rota de fuga inteligente para alguém que não quer chamar a atenção. Eu não queria isso, eu sei. Ele recuou, dando a ela o espaço de que tanto precisava. Você não é esse tipo de pessoa. Você abaixa o olhar, se encolhe, se desculpa por existir. Você foi derrubada tantas vezes que esqueceu como ficar de pé. A observação, feita de forma tão casual, pareceu expô-la completamente. Scarlett quis protestar, se defender.
Mas as palavras ficaram presas na sua garganta, porque ele estava certo. Quando ela se tornou essa pessoa? Quando começou a se desculpar por ocupar espaço no mundo? Senhor Vory, a voz de Victoria Harrington quebrou o momento como um martelo batendo em vidro. Ela apareceu no final do corredor. Seu rosto estava distorcido pelo pânico. Ela não conseguia esconder bem suas emoções. Eu não sabia que o senhor já estava aqui. Por aqui, por favor. Tudo está preparado. Eu estou falando com a sua funcionária. Seu olhar não se desviou de Scarlett, muito atenciosa. O treinamento dela. Victoria olhou para Scarlett como se quisesse matá-la. Scarlett, volte imediatamente ao trabalho. Scarlett assentiu e pegou os seus utensílios de limpeza com as mãos trêmulas. Mas quando ela se virou, ele falou novamente. Scarlett, ela parou, se virou e olhou naqueles olhos cinza tempestade. Tenha cuidado com os pisos esta noite, eles estão escorregadios. Sua voz ficou mais baixa, íntima, mesmo com Victoria ao lado. E fique longe do terceiro andar depois das 21 horas. Coisas perigosas acontecem em cantos escuros em festas como esta. Não foi uma sugestão. Foi uma ordem, dita com a certeza absoluta de um homem acostumado a ser obedecido. Mas por trás daquela autoridade, Scarlett ouviu outra coisa. Algo que era quase preocupação. Então ele desapareceu, seguindo Victoria pelo corredor. Scarlett ficou para trás, tremendo contra a parede. Seu coração batia tão rápido que ela pensou que ia desmaiar. 2 horas depois, ela entenderia por que ele a havia avisado. 2 horas depois, ela encontrou Marcus Vory, o mafioso mais poderoso de Nova York. Ele estava no chão da sala de conferências no terceiro andar. Uma mão agarrava seu peito. Seu rosto estava pálido de dor. E ele sussurrou para ela não o deixar morrer sozinho. E Scarlett, a garota invisível que aprendeu a fugir dos problemas, ajoelhou-se ao lado do monstro mais perigoso da cidade. Ela colocou a cabeça dele em seu colo e prometeu que ele não estaria sozinho em seus últimos momentos. Ela não sabia que era um teste. Ela não sabia que ele procurava algo nela. Algo que não podia ser comprado com dinheiro nem forçado com poder. Ela só sabia que quando um homem pegou sua mão e disse, "Não me deixe sozinho", ela não podia se virar e ir embora. E essa decisão, aquele momento em que Scarlett colocou a compaixão acima da sobrevivência, mudaria tudo. Se você quer saber o que acontece quando uma garota invisível segura um monstro moribundo em seus braços, por favor, clique em gostei para apoiar o canal. Compartilhe este vídeo com todos que amam histórias de amor emocionantes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder a próxima parte. A festa começou pontualmente às 20 horas. A mansão dos Harrington se transformou completamente sob luzes douradas e suaves, e o eco da música clássica que vinha da sala de estar principal. Os convidados entraram como uma maré. Traziam o cheiro de perfumes caros e o som oco de risadas artificiais que ecoavam pelos corredores. Scarlett se movia pela multidão com uma bandeja de champanhe nas mãos. Tentava, como sempre, permanecer invisível. Mas seus olhos procuravam incessantemente por uma pessoa específica. Ela o encontrou no meio da sala de estar. Ele estava ao lado de Richard Harrington, segurando um copo de whisky. Marcus Vory só precisava dizer uma palavra para dominar a sala. Sua presença era como um buraco negro, atraindo todos os olhares e toda a atenção. Scarlett observou como os homens mais poderosos de Nova York baixavam a cabeça quando se aproximavam dele. Como sorriam de forma forçada e baixavam a voz com um respeito cauteloso. Como nunca lhe davam as costas quando se afastavam. Isso não era respeito, era medo. O medo primitivo de uma presa diante de um predador. Victoria Harrington aparecia constantemente ao lado de Marcus, rindo e conversando como se fosse sua amiga mais próxima. Mas Scarlett viu como os dedos de Victoria se apertavam em torno do copo. Como seus olhos corriam para o marido com uma preocupação que ela não conseguia esconder completamente. Algo estava lá acontecendo ali. Algo mais perigoso do que uma simples reunião social. Scarlett baixou a cabeça e continuou trabalhando. Servia champanhe, recolhia copos vazios e evitava o contato visual com os convidados. Ela já tinha feito isso centenas de vezes. Sabia como se transformar em um fantasma. Mas naquela noite ela sentiu que alguém a observava. Toda vez que ela levantava o olhar, aqueles olhos cinza tempestade estavam lá.
Atravessavam a multidão e a encontravam, como se ela fosse o único farol na escuridão. Marcos não a olhava por muito tempo, apenas por um momento, mas era o suficiente para fazer a pele de Scarlett queimar, o suficiente para fazer seu coração disparar. Por quê? Por que um homem como ele notaria sua existência? 9h15. Scarlett estava guardando copos em um canto quando uma mão agarrou seu pulso dura e áspera. Ela se virou e viu um homem de meia-idade. Seu rosto estava vermelho pelo álcool e seus olhos estavam turvos com algo que a deixou enjoada. Ei, docinho, sua voz era rouca. Por que você não serve uma bebida para o seu homem? Scarlett tentou se soltar, mas ele apertou mais forte. Suas unhas cravaram em sua pele. Por favor, me solte. Solte. Ele riu. Seu hálito cheirava a álcool enquanto soprava em seu rosto. Eu ainda não terminei. Que tal você cuidar de mim esta noite? Eu te pago muito bem. Scarlett sentiu os olhares das pessoas ao redor. Ninguém interveio. Ninguém se importou. Ela era apenas uma empregada e ele era um convidado. Nesse mundo, ela não tinha valor algum. Ela abriu a boca para gritar por ajuda e, de repente, o ar ficou frio. O homem bêbado ficou pálido. Sua mão soltou o pulso de Scarlett como se tivesse tocado em fogo. Scarlett se virou. Marcos estava bem atrás dela. Ele não a tocou. Ele não estava muito perto. Mas sua presença era como uma parede de aço entre ela e o homem bêbado. Geralt, disse Marcos, chamando o nome do homem tão baixo que parecia estar falando com o ar. Ouvi dizer que sua empresa está procurando um empréstimo muito alto. Geralt engoliu em seco, seu rosto mudando de vermelho para um branco doentio. Senhor Vittori, eu só estava... Você estava assediando uma funcionária em uma festa onde sou convidado. Marcos nunca levantou a voz. Ele permaneceu calmo, como se estivesse falando sobre o tempo. Eu odeio homens que não conseguem manter as mãos para si. Você me entende? Geralt assentiu freneticamente, recuando de lado como um caranguejo. Depois, desapareceu na multidão tão rápido que quase parecia uma corrida. Scarlett ficou ali, com o coração pulsando, os pulsos ainda vermelhos. Ela levantou o olhar para Marcos. Ele não a olhava. Seu olhar permaneceu fixo no local onde Gerald havia desaparecido. Frio e distante, como se o que acabara de acontecer não fosse digno de nota. Então ele se afastou. Nenhuma palavra, nenhum olhar, como se Scarlett não existisse. Mas ela sabia a verdade. Ele a havia salvado. O homem mais poderoso da sala. O homem que fazia toda Nova York tremer acabara de proteger uma empregada desconhecida, sem que ela precisasse pedir. Por quê? A pergunta queimava na mente de Scarlett, enquanto ela observava suas costas desaparecerem na multidão. Ela não sabia que em poucas horas teria sua resposta, e que essa resposta mudaria sua vida para sempre. 9h45. Lá embaixo, a festa ainda estava a todo vapor. Risadas e música clássica subiam como se viessem de outro mundo. Scarlett estava limpando copos no segundo bar, quando Victoria Harrington apareceu ao seu lado. Seus lábios estavam pressionados em uma linha fina de ódio. Scarlett, sua voz era gelada. Suba para o terceiro andar imediatamente. A sala de conferências precisa ser limpa antes do início da reunião privada. Scarlett congelou. O terceiro andar. Exatamente o lugar do qual Marcos a aconselhara a ficar longe depois das 21 horas. Senhora, eu pensei que Maria era responsável por essa área esta noite. Maria está ocupada. Victoria a interrompeu, apertando os olhos venenosamente. Vá e não deixe ninguém te ver no corredor. Entre e saia. Entendido? Scarlett queria recusar. Queria dizer que não podia, mas ao olhar nos olhos frios de Victoria, soube que a resistência era inútil. Essa mulher poderia demiti-la por um olhar errado. E Scarlett não podia se dar ao luxo de perder este emprego. Não enquanto ainda devia milhares de dólares pelas contas médicas de sua irmã. Sim, senhora, disse ela, baixando a cabeça e escondendo o medo que subia por suas costas. Victoria se virou sem outro olhar. Seus saltos batiam no chão de pedra como um martelo pregando pregos em um caixão. Scarlett ficou ali por um momento, observando-a desaparecer. O aviso de Marcos ecoou em sua cabeça. Fique longe do terceiro andar depois das 21 horas.
Coisas perigosas acontecem em cantos escuros em festas como esta. Ela deveria ouvi-lo. Ela deveria encontrar uma saída. Mas que escolha ela tinha? Scarlett pegou sua bandeja de limpeza e subiu as escadas. Cada passo parecia mais pesado que o normal. A música de baixo silenciou, substituída pelo silêncio denso do andar de cima. A iluminação do corredor no terceiro andar era mais fraca que nos outros andares. Lançava longas sombras nas paredes que pareciam dedos, acenando para que ela se aproximasse. Scarlett sentiu os pelos de sua nuca se arrepiarem. Algo estava errado. O ar aqui em cima era diferente, mais pesado, sufocante, como se as próprias paredes estivessem prendendo a respiração, esperando por algo. Ela parou em frente à porta da sala de conferências. Lá dentro estava escuro como breu. Nenhum som era ouvido. Talvez a sala estivesse vazia. Talvez ela só precisasse entrar, limpar rapidamente e sair. Não havia nada a temer. Scarlett respirou fundo, abriu a porta e entrou. Sua mão tateou o interruptor de luz na parede. As luzes se acenderam e o mundo parou. Marcus Vittori estava no chão. Seu corpo estava encolhido. Uma mão agarrava seu peito, a outra estava estendida, como se quisesse pegar algo. Seu rosto estava cinza, sem sangue. Gotas de suor brotavam em sua testa. Seus olhos cinzentos, normalmente gelados, agora estavam arregalados de dor e medo. Ajuda! Sua voz era apenas um sussurro rasgado. Me ajude! A bandeja de Scarlett escorregou de suas mãos, quebrando-se no chão com um barulho estridente. Ela ficou ali, paralisada. Seu coração batia na garganta. Aquele era Marcus Vorey, o mafioso mais poderoso de Nova York. O homem que fazia a cidade inteira tremer estava no chão, morrendo bem na frente dela. Corra, sobreviva! Gritava uma voz na cabeça de Scarlett. Este não é o seu mundo. Este é um mundo de armas e sangue, de guerras nas sombras que ela nem conseguia começar a entender. Se ela se envolvesse, morreria. Corra, chame alguém, finja que não viu nada. Mas então, aqueles olhos cinzentos a encontraram. E no olhar de Marcus, Scarlett não viu um mafioso implacável. Ela viu um homem com medo, sozinho, morrendo no escuro sem ninguém ao seu lado. E essa imagem partiu seu coração, porque ela já tinha visto aquele olhar antes. Nos olhos de sua irmã, Mattie. Há 2 anos, em uma cama de hospital, quando Mattie pegou sua mão e sussurrou com uma voz fraca e falhando. Não me deixe sozinha, irmã. Fique comigo. Scarlett ficou. Ela segurou a mão de Mattie até seu último suspiro. Ela a segurou quando seu coração parou de bater. E agora, olhando nos olhos de um estranho no chão, ela não conseguia ir embora. Ela não podia ir embora. As pernas de Scarlett se moveram antes que sua mente pudesse dar a ordem. Ela correu para Marcus, caiu no chão frio e colocou suas mãos trêmulas nos ombros dele. Sr. Vittori, você pode me ouvir? Vou chamar uma ambulância imediatamente. Ela tentou se levantar para pegar o celular, mas a mão dele agarrou seu pulso com tanta força que ela não conseguiu se mover. Seus olhos cinzentos estavam fixos nos dela, turvos de dor, mas ainda afiados o suficiente para dar uma ordem. Não. Sua voz soou áspera como vidro quebrado. Nenhum hospital. Não chame ninguém. Eles vão me matar lá. Ele forçou as palavras a saírem. Seu rosto se contorceu quando uma faca de dor perfurou seu peito. Terminar o trabalho, entende? Não é seguro. Scarlett entendeu. Naquele momento, ela percebeu o quão fundo havia entrado em um mundo sombrio. Alguém havia tentado matá-lo, e se ele fosse para o hospital, eles simplesmente terminariam o que começaram. O que devo fazer então? Ela ouviu sua própria voz, baixa e assustada. Fique aqui. Seus dedos apertaram seu pulso como se ela fosse a única tábua de salvação em um mar negro. Apenas fique aqui comigo. Não me deixe sozinho. Ele não disse as palavras, mas Scarlett as ouviu em seus olhos, na maneira trêmula como seus dedos a seguravam, em sua respiração quebrada e rápida. E, de repente, ela não estava mais na sala de conferências mal iluminada da mansão Harrington. Ela estava em um quarto de hospital barato em Nashville, há 2 anos. O cheiro forte de desinfetante, o bip constante do monitor cardíaco e Maddie, sua irmã mais nova, deitada em lençóis brancos. Tão magra que suas clavículas se projetavam como as costelas de uma asa quebrada. Irmã. A voz de Mattie era um sussurro, tão baixo quanto uma brisa passageira. Estou com medo. Estou aqui.
Scarlett segurou a mão gelada de Matt. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Eu não vou a lugar nenhum. Você me promete? Os olhos de Matt, azuis como o céu de verão que ela tanto amava, a encaravam com o medo primitivo de uma criança enfrentando a escuridão. Prometa que não vou morrer sozinha. Fique comigo até o fim, eu prometo. E Scarlett manteve essa promessa. Ela ficou ao lado da cama de Matt por 3 dias e 3 noites. Não comeu, não dormiu, apenas segurou sua mão e contou sobre a padaria que elas iriam abrir, sobre os cupcakes cor-de-rosa que Matt tanto amava, sobre um futuro que ambas sabiam que nunca chegaria. Quando Matt deu seu último suspiro, sua mão ainda estava na de Scarlett, e Scarlett jurou nunca mais deixar ninguém morrer na solidão. Agora, olhando nos olhos cinza tempestade de Marcus Vorey, ela viu a mesma coisa. Medo, isolamento, a necessidade desesperada de alguém para estar lá nos momentos mais sombrios. E ela não podia se virar e ir embora. Tudo bem, Scarlett se ouviu dizer com mais firmeza do que se sentia. Eu não vou a lugar nenhum. Ela levantou a cabeça dele suavemente para o seu colo, para que ele pudesse descansar ali, em vez de no chão frio. Seus dedos deslizaram por seu cabelo escuro, acariciando-o suavemente, como sua mãe fazia quando Scarlett era pequena e tinha medo da noite. Marcus olhou para ela, seus olhos bem abertos, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Surpresa, confusão ou algo mais profundo. Você não está com medo, sua voz disse fracamente. Estou sim, admitiu Scarlett, continuando a acariciar seu cabelo. Estou com tanto medo que gostaria de fugir daqui agora mesmo. Então por que não foge? Porque eu já tive que deixar alguém morrer em meus braços antes. Sua voz tremeu quando a lembrança de Matt voltou. Eu sei como é, sozinha, assustada, apenas desejando que alguém estivesse lá, mesmo que fosse só para segurar sua mão. Ela olhou para ele. Seus olhos verdes encontraram os cinzentos dele. Ninguém deveria morrer sozinho. Nem mesmo você. Marcus não disse nada. Ele apenas a encarou, como se ela fosse a criatura mais estranha que ele já tinha visto. Como se ela tivesse acabado de fazer algo que ele não conseguia entender. Então ele fechou os olhos. Sua respiração ficou mais lenta e regular. Sua mão encontrou a dela e a segurou firmemente. Não mais com força desesperada, mas com mais suavidade, como se temesse que ela pudesse desaparecer se ele a apertasse demais. Seu nome, ele sussurrou. Qual é o seu nome? Você sabe meu nome. Eu quero que você diga. Scarlett engoliu em seco. Scarlett. Scarlett Monroe. Scarlett. Ele repetiu, e em sua voz, o nome dela soou como uma oração, uma promessa, algo sagrado que ela não ousava nomear. Lindo, como sangue, como fogo, como algo que não pode ser apagado. Ela não sabia como responder, então continuou a acariciar seu cabelo, cantarolando baixinho a canção de ninar que sua mãe sempre cantava para ela. A canção de ninar que Scarlett cantou para Maddie em suas últimas noites. Eles ficaram ali em silêncio, uma empregada desconhecida e um mafioso moribundo que se encontraram na escuridão da sala de conferências do terceiro andar. Scarlett não sabia quanto tempo havia passado, talvez minutos, talvez uma hora. Ela só sabia que estava ali e que não iria embora antes que acabasse. O que quer que acabar significasse. Ela não sabia que aquilo era um teste. Ela não sabia que o homem em seus braços estava totalmente acordado, absorvendo cada gesto, cada palavra, cada lágrima que ela tentava conter. Ela não sabia que, no momento em que decidiu ficar em vez de fugir, havia mudado seu próprio destino para sempre. Então, tudo mudou em um instante. Em um momento, Marcus estava imóvel em seu colo, respirando fracamente, com o rosto pálido. No momento seguinte, ele abriu os olhos de repente, brilhantes e afiados como uma faca, sem nenhum traço de dor. Ele se sentou com a rapidez de uma pantera, ajustando a gola de seu terno como se tivesse acabado de acordar de um cochilo agradável. Scarlett congelou. Sua mente se recusava a entender o que estava acontecendo diante de seus olhos. Este homem estava morrendo, segurando sua mão, implorando para que ela não fosse embora. Tinha sussurrado seu nome como uma última oração. E agora ele estava de pé, tirando a poeira das calças, completamente saudável, como se nada tivesse acontecido. Você, disse ela com a voz trêmula, você estava apenas fingindo.
Marcos se virou para ela, seu rosto retomando sua frieza habitual. Nenhum remorso naqueles olhos cinzentos. Sim, uma palavra. Apenas uma palavra. Nenhuma desculpa, nenhuma explicação, apenas uma admissão nua e crua. Afiada como uma lâmina na pele, Scarlett sentiu como se tivesse levado um tapa. Ela se levantou de um salto, suas pernas tremiam tanto que quase caiu. Mas uma onda de raiva em seu peito a manteve de pé. A raiva que ela havia suprimido por anos, cada vez que foi pisoteada. Cada noite em que chorou sozinha por Maddie, por uma vida injusta, por tudo que teve que suportar. Você estava apenas fingindo. Ela disse de novo, agora mais alto, tremendo de raiva. Você estava deitado ali, segurando minha mão e me olhando como se estivesse morrendo. E tudo isso foi apenas uma atuação. Foi um teste, disse Marcos, tão calmo como sempre. Necessário, necessário. Scarlett riu. O som era tão amargo que rasgou sua garganta. Eu pensei que você ia morrer. Eu fiquei sentada ali cantando para você e te contando sobre minha irmã, sobre Maddie, sobre coisas que eu nunca tinha contado a ninguém. E você estava deitado ali, fingindo. Ela deu um passo à frente e o empurrou no peito. Marcos não se moveu, como se ela tivesse empurrado uma parede de pedra. Ela não se importou. Ela o empurrou de novo e de novo. Lágrimas escorriam por suas bochechas, sem que ela se preocupasse em enxugá-las. Quem você pensa que é? Você acha que tem o direito de brincar com os sentimentos dos outros assim? Eu estava com tanto medo. Eu pensei que ia morrer. Você entende isso? Eu vi minha irmã em seus olhos. Eu revivi a noite em que ela se foi. E para você, tudo isso foi apenas uma piada de mau gosto. Marcos a deixou gritar. Deixou-a gritar. Seus olhos cinzentos não desviaram do rosto dela por um segundo. Quando ela finalmente parou, ofegante e coberta de lágrimas, ele falou. Não foi uma piada. Sua voz ainda era baixa, mas algo nela havia se tornado mais suave. Era a única maneira que eu conhecia de descobrir a verdade. Que verdade? Rosnou Scarlett. A verdade de que você é um louco que gosta de fingir que morre por diversão. A verdade de que você é a única pessoa nos últimos 4 meses que não me decepcionou. Scarlett congelou. 4 meses, ele disse. 4 meses. Eu estou te observando há 4 meses, Scarlett, disse Marcos, aproximando-se. Desde o dia em que você começou a trabalhar aqui. Eu sei que você abre mão do seu almoço para dar a Jorge, porque ele manda dinheiro para a mãe doente no México. Eu sei que você ficou até mais tarde para ajudar Maria a limpar a ala leste, porque ela estava chorando por causa das mensalidades escolares da filha. Eu sei que você deu seu único sanduíche, que era seu jantar, para o sem-teto na esquina da rua. Scarlett deu um passo para trás. Você estava me observando. Eu observo todo mundo, disse ele, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas você é a única que me fez parar e olhar. A única neste mundo corrupto que eu vi que permanece gentil quando ninguém está olhando. E daí? Scarlett engoliu em seco, tentando se recompor. Você me observou por 4 meses, descobriu tudo sobre mim e depois fingiu sua morte para ver se eu fugiria. É assim que você trata alguém que considera gentil. É assim que eu me certifico de que você é realmente quem eu penso que você é. Marcos parou bem na frente dela, tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo. Meu mundo está cheio de pessoas que usam máscaras. Scarlett. Pessoas que sorriem para mim durante o dia e me apunhalam no escuro. Pessoas que me venderiam por dinheiro, por um pingo de poder. Eu não posso confiar em ninguém. Eu não posso. Então você pensou que eu também era como eles. Eu pensei que você talvez fosse diferente. E pela primeira vez, Scarlett ouviu algo em sua voz que não havia reconhecido antes. Cansaço, solidão, fome. Mas eu precisava ter certeza. Eu precisava saber que você não fugiria se eu realmente precisasse de alguém, se tudo desmoronasse. E agora você sabe, disse Scarlett com voz amarga. Eu fiquei, eu te segurei, eu cantei para você como uma idiota. Você está satisfeito agora? Marcos olhou para ela, seus olhos cinzentos profundos como o oceano. Não, não, ainda há uma coisa que eu quero te perguntar. Sua voz mudou novamente, e algo nela tirou o fôlego de Scarlett. Uma pergunta que vai mudar tudo para você e para mim. Eu quero me casar com você. 6 palavras. Apenas 6 palavras. E o mundo de Scarlett parou de girar.
Ela ficou ali de olhos abertos, sua mente se recusando a processar o que acabara de ouvir. Ela deve ter ouvido errado. Tinha que ser isso. Este homem tinha acabado de fingir sua morte para testá-la. Tinha acabado de admitir que a observava há 4 meses e agora queria se casar com ela. Você me ouviu? Disse Marcos, como se pudesse ler seus pensamentos. Eu quero que você seja minha esposa. Você é louco. Foi a primeira coisa que Scarlett conseguiu dizer. Você é completamente, absolutamente, incuravelmente louco. Talvez ele concordou, sem se mostrar nem um pouco ofendido. Mas eu ainda quero me casar com você. Scarlett riu, e sua risada soou afiada como vidro quebrado. Nós acabamos de nos conhecer. Realmente nos conhecer. Não quero dizer você se escondendo nas sombras e me observando como um perseguidor. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você dá seu almoço, mesmo quando seu estômago está queimando de fome. Marcos se aproximou, baixando a voz. Eu sei que você guarda a receita de cupcake da Matt na sua carteira, embora não tenha ousado a sala desde o dia em que ela morreu. Eu sei que você chora no banheiro em cada aniversário da morte dela. Depois enxuga o rosto e volta a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Eu sei que você sonha com uma pequena padaria, mas enterrou esse sonho junto com sua irmã, porque acha que não merece ser feliz se ela não está mais aqui. Cada frase era como uma agulha perfurando a armadura que Scarlett havia construído ao longo dos anos. Ela recuou até que seus ombros tocaram a parede. Ela não tinha mais para onde ir. Pare, ela sussurrou. Por favor, pare. Eu te conheço, Scarlett. Marcos parou bem na frente dela. Seus olhos cinzentos fixaram os dela, não de um arquivo ou de um relatório. Eu te conheço de 4 meses observando você viver, lutar, cair e se levantar de novo. Você é a pessoa mais gentil que eu já conheci neste mundo corrupto. E daí? Perguntou Scarlett com a voz trêmula. Você encontrou uma pessoa gentil e agora quer possuí-la, trancá-la em uma gaiola de ouro para poder olhá-la? Não, Marcos balançou a cabeça. Eu quero alguém que esteja realmente ao meu lado, não por causa do meu dinheiro, do meu poder ou porque tem medo de mim, mas porque realmente quer estar lá. Ele levantou a mão, as pontas dos dedos roçando sua bochecha tão levemente que Scarlett quase pensou que tinha imaginado. Eu estou cansado, Scarlett. Cansado de adivinhar quem vai me trair em seguida. Cansado de rostos sorridentes que escondem facas. Cansado de estar sozinho em salas cheias de pessoas. Você é Marcus Futori, disse Scarlett, como se o nome explicasse tudo. Você poderia ter qualquer uma. Mulheres bonitas, mulheres ricas, mulheres poderosas. Por que eu? Uma empregada sem um tostão, porque essas mulheres fugiriam se me vissem morrendo no chão. Marcos respondeu com voz amarga. Elas ligariam para seus advogados para perguntar sobre meu testamento antes de chamar uma ambulância. Elas calculariam quanto minha morte valeria para elas. Ele olhou para ela, e naqueles olhos cinza tempestade, Scarlett viu algo que não esperava. Sinceridade, dor, uma solidão tão profunda que doía em seu peito. Mas você se ajoelhou e me segurou. Sua voz ficou mais baixa. Você cantou para mim. Você me prometeu que eu não morreria sozinho. Você me deu algo que ninguém em meus 36 anos me deu. Compaixão incondicional. Scarlett não sabia o que dizer. Ela estava de costas para a parede, seu coração batia descontroladamente e em sua cabeça giravam perguntas para as quais não havia respostas. Eu preciso de tempo. Finalmente ela conseguiu pensar e entender o que estava acontecendo. Você tem até a meia-noite, disse Marcos, sua voz soando tão fria como antes. O jardim atrás da mansão, a fonte. Vá até lá e me dê sua resposta. E se eu disser não? Então eu te deixo ir, disse ele. E Scarlett ficou chocada ao ouvir a sinceridade em sua voz. Eu vou quitar suas dívidas, te arranjar um emprego melhor e um apartamento decente. E então eu vou desaparecer da sua vida, como se eu nunca tivesse existido. Por quê? Perguntou Scarlett, incapaz de entender. Por que você é tão gentil comigo se eu te rejeitar? Porque você merece uma escolha, disse Marcos. E pela primeira vez, ela viu os cantos de sua boca se curvarem em um sorriso triste. Sua vida inteira, você nunca pôde escolher nada. Você sempre foi empurrada para um canto pelas circunstâncias. Você sempre foi forçada a aceitar o que a vida jogava em seus pés. Eu não serei mais uma pessoa a te forçar a fazer algo.
Ele se virou e foi em direção à porta. Meia-noite, Scarlett. A fonte. Não se atrase. A porta se fechou atrás dele e Scarlett ficou sozinha na sala de conferências, com milhões de pensamentos girando em sua cabeça. Ela olhou para o relógio na parede. 10h15. Ela tinha menos de 2 horas para tomar uma decisão que mudaria sua vida inteira. Casar com um chefe da máfia ou ir embora com liberdade e uma nova vida. Loucura. Tudo aquilo era loucura. Mas no fundo de seu peito, no lugar que ela havia enterrado junto com Maddie, algo se mexeu. Algo que ela pensava ter morrido há muito tempo. Esperança. Scarlett não teve tempo para pensar. Mal havia saído da sala de conferências no terceiro andar, ainda atordoada com a proposta insana de Marcus, quando Victoria Harrington a interceptou no topo da escada. Siga-me. Sua voz era gelada e não admitia contradição. A reunião privada vai começar em breve. Você estará presente. Scarlett queria dizer não. Ela queria dizer a ela que precisava de tempo. Tempo para respirar. Qualquer coisa, menos outro encontro com Marcus Vorey. Mas o olhar afiado nos olhos de Victoria não lhe deu escolha. Ela a seguiu escada abaixo até uma sala que nunca teve permissão para entrar. O escritório particular de Richard Harrington. O ar estava pesado com o cheiro de charutos caros e uma atenção tão intensa que parecia quase viva. Richard estava sentado atrás de uma mesa de carvalho. Seu rosto estava pálido. Gotas de suor brotavam em sua testa, embora o ar-condicionado estivesse no máximo. Em frente a ele, Marcus Vorey estava sentado em uma poltrona como um rei em seu trono, confortável e perigoso. Outros 2 homens estavam atrás de Marcus, seus rostos como pedra, os braços cruzados sobre o peito. Guarda-costas ou, mais honestamente, assassinos de aluguel. Ah, as bebidas chegaram, disse Marcus quando Scarlett entrou. Sua voz soava leve, como se nada no mundo o preocupasse. Mas seus olhos cinzentos a encontraram imediatamente, e ela viu algo brilhar neles antes de desaparecer. Ela baixou a cabeça, serviu o uísque em um copo com as mãos levemente trêmulas e depois se retirou para um canto como uma sombra. Mas ela não era surda, ouviu tudo. 2 milhões de dólares, Richard, disse Marcus, ainda suavemente, mas com uma ameaça que ele não tentou esconder. 2 milhões de dólares desapareceram de remessas transportadas pelo seu porto nos últimos 6 meses. Você acha que eu não saberia disso? Engoliu Richard. Sua garganta se moveu como se estivesse tentando engolir uma pedra. Sr. Vorey, isso é um mal-entendido. Os livros podem estar errados. Eu vou verificar isso de novo. E eu não gosto de mal-entendidos. Marcus o interrompeu, baixando um pouco a voz. E eu especialmente não gosto de pessoas que me roubam e depois mentem na minha cara. Victoria, que estava ao lado do marido, ficou pálida. Ela agarrou a cadeira com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ambos sabiam que estavam à beira de um abismo, e Marcus Vorey era quem decidia se eles cairiam ou seriam puxados de volta. Mas Marcus mudou de tom de repente, recostando-se como se estivesse se preparando para uma conversa relaxada. Eu sou um homem razoável. Estou disposto a esquecer essa dívida se você atender a um pequeno pedido. Richard parecia um homem se afogando, se agarrando a uma corda. Tudo, Sr. Vartori, tudo o que você quiser. Marcus virou a cabeça e olhou diretamente para Scarlett no canto. Ela, eu a quero. Scarlett congelou. Ela sentiu todos os olhares na sala se voltarem para ela. Sentiu-se como se tivesse sido despida na frente de estranhos. Richard e Victoria trocaram um olhar. Então Victoria abriu a boca e o que ela disse quebrou o mundo de Scarlett em pedaços. Ela não está à venda, Sr. Victory. A voz de Victoria era fria, mas em seus olhos brilhava um brilho doentio e triunfante. Ela já nos pertence. Pertence? Repetiu Marcus, levantando uma sobrancelha. Victoria se levantou, foi até o arquivo e pegou uma pilha de papéis. Com um sorriso venenoso, ela o colocou na mesa na frente de Marcus. Um contrato de trabalho vinculativo, 5 anos. Ela o assinou quando começou a trabalhar aqui através da nossa agência. Totalmente legal. A cabeça de Scarlett girou. Que contrato? Eu só assinei documentos normais de contratação. Você não leu o que assinou, disse Victoria, virando-se para ela com um tom zombeteiro. É um contrato de trabalho especial, 5 anos de serviço obrigatório, sem demissão, sem transferência. Se você violar,
Nós te processaremos pelo reembolso total dos custos de treinamento e danos. Cerca de 100 mil dólares. Scarlett já devia muito. Se ela adicionasse isso, ficaria endividada pelo resto da vida. É por isso que ninguém se demite aqui, continuou Victoria. Sua voz soava quase presunçosa. O que você pensou? Como você acha que mantemos nossos funcionários com salários tão baixos? Vocês são todos escravos, Scarlett. Escravos legais no século XXI. Scarlett sentiu como se tivesse sido espancada. Ela se lembrou de seu primeiro dia aqui, da pilha de papéis que o gerente havia empurrado na frente dela, de como ela havia assinado sem ler, porque estava exausta e desesperada após meses de busca de emprego sem sucesso. Ela havia se vendido sem saber. A raiva subiu dentro dela, quente e selvagem. Raiva de Victoria e Richard por seu engano cruel. Raiva do sistema que permitia isso. Mas, acima de tudo, raiva de si mesma por ter sido tão tola, a ponto de acreditar que a vida algum dia lhe daria uma chance justa. Vocês, ela conseguiu dizer com a voz trêmula. Vocês me mantiveram prisioneira nos últimos 6 meses e nunca disseram uma palavra. Por que diríamos alguma coisa? Victoria deu de ombros. Você trabalha bem, quieta, obediente, sem reclamações. A escrava perfeita. Scarlett queria gritar. Ela queria se jogar em Victoria e arrancar a máscara de seu rosto. Ela queria destruir aquela sala e tudo o que ela representava. Mas não podia, porque não tinha poder, nem dinheiro, ninguém do seu lado. Ela era apenas uma garota desconhecida, presa em uma armadilha que nem sabia que existia. E justo quando ela pensou que não poderia piorar, Marcus Victoria se levantou, pegou o contrato e o rasgou em 2 na frente de todos. O som do papel rasgando ecoou como um trovão pela sala silenciosa. Victoria gritou e se jogou em Marcus, como se pudesse recuperar os pedaços. Mas um de seus 2 guarda-costas só precisou dar um passo à frente e ela parou, como se tivesse batido em uma parede invisível. Marcus continuou rasgando, calmamente e sem pressa, desfiando o contrato em pedaços que caíram no chão como neve. Você não pode fazer isso. Richard se levantou de um salto. Seu rosto estava vermelho. Isso é um documento legalmente válido. Isso é lixo. Marcus o interrompeu com voz gelada. E você deveria se preocupar com coisas mais importantes, Richard. Como os 2 milhões de dólares que você me deve e sua vida. Richard ficou pálido e afundou em sua cadeira, como se tivessem arrancado os ossos de seu corpo. Victoria ficou de boca aberta, olhando para os pedaços espalhados pelo chão, como se estivesse vendo as cinzas de um império que ela havia construído por anos. Marcus se virou para Scarlett. Ela ainda estava lá, paralisada. Sua mente estava vazia, incapaz de processar o que acabara de acontecer. Ele se aproximou dela e parou bem na sua frente, seus olhos cinzentos fixos nela. Você está livre. Essas 2 palavras atingiram Scarlett com mais força do que qualquer golpe. Livre. Ela não era mais uma escrava. Ela não estava mais presa a um contrato que nem sabia que tinha assinado. Ela não precisava mais se curvar a Victoria Harrington ou a qualquer outra pessoa nesta casa. Eu não estou te comprando, Scarlett, continuou Marcus, baixando a voz para que apenas ela pudesse ouvi-lo. Estou te dando a liberdade, sem condições, sem obrigações. Saia por esta porta e você será uma mulher livre. Ela o encarou sem entender. E a sua proposta? Ainda está de pé, disse ele, mas agora é sua decisão, totalmente sua decisão. Ele deu um passo para trás, dando-lhe espaço para respirar. Você pode ir embora e nunca mais olhar para trás. Eu vou manter minha promessa, quitar suas dívidas, te arranjar um novo emprego e um apartamento decente. Você pode começar de novo, sem nada em seu caminho. Ele fez uma pausa e Scarlett viu algo brilhar em seus olhos cinzentos, tão rápido que não tinha certeza se não tinha apenas imaginado. Ou você pode vir à fonte à meia-noite e me escolher. Scarlett ficou ali, seu coração acelerado, seus pensamentos girando. Muita coisa havia acontecido em uma noite. O teste, a proposta de casamento, a verdade sobre o contrato de escravidão e agora a liberdade. Liberdade real, oferecida por um homem que ela não conseguia nem começar a entender. Eu preciso... Ela engoliu em seco. Eu preciso de tempo. Você tem até a meia-noite. Marcus assentiu. Vai e pense. Decida. Scarlett não precisou ouvir mais. Ela se virou e correu. Correu pela porta, correu pelo corredor, correu para o jardim,
onde a luz da lua caía como prata líquida. Ela parou ao lado de uma árvore velha e se encostou em sua casca áspera, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. O ar da noite estava fresco, o vento levantava seu cabelo, mas ela não conseguia sentir nada, exceto a batida violenta de seu próprio coração. Livre. Ela estava livre. Livre para fazer o quê? Continuar vivendo a vida que viveu por 27 anos. Sozinha, exausta, invisível. Ou entrar no mundo de Marcus Vore, cheio de perigos e incertezas, mas que também foi o primeiro lugar onde alguém a viu de verdade. Ela levantou o rosto para o céu noturno, procurando uma resposta nas estrelas, mas as estrelas não disseram nada. Elas apenas brilhavam silenciosamente, como se Maddie a estivesse observando de um lugar inimaginavelmente distante. O que você faria, Maddie? Ela sussurrou na escuridão. O que você escolheria? 5. Scarlett estava na beira do jardim de flores, olhando para a fonte que estava a algumas dezenas de metros de distância. A lua cheia brilhava como prata líquida, banhando as rosas brancas em um brilho nebuloso. A água murmurava suavemente na bacia, o único som que quebrava o silêncio noturno. E Marcus estava lá, sozinho. Ele estava de costas para ela, olhando para o céu noturno, como se estivesse procurando algo nas estrelas. Seus ombros estavam ligeiramente curvados, não mais retos como uma espada, como estavam quando ela o viu na festa. Suas mãos estavam nos bolsos, e algo em sua postura fez o coração de Scarlett se apertar. Pela primeira vez, Marcus Vore parecia vulnerável. Como um homem comum esperando pela resposta mais importante de sua vida, e não tinha certeza se essa resposta seria sim ou não. Scarlett respirou fundo e deu um passo à frente. Seus saltos estalaram no caminho de pedra, e Marcus se virou. Olhos cinza tempestade a encontraram na escuridão e ela viu algo piscar neles. Alívio, esperança ou algo mais profundo que ela não ousava nomear. Você veio, disse ele em voz baixa, mas Scarlett ouviu a surpresa nela. Eu não tinha certeza se você viria. Eu também não tinha certeza, ela admitiu, parando a alguns passos de distância. Nas últimas 2 horas pensei em 100 razões para não vir aqui. E mesmo assim, estou aqui. Marcus não disse nada. Ele apenas a observou, esperando, dando-lhe espaço para dizer o que precisava. Scarlett olhou para as mãos, os dedos entrelaçados de tensão. Eu me fiz uma pergunta a noite toda, disse ela com voz baixa, mas firme. Quando foi a última vez que alguém realmente me viu? Não olhou através de mim como se eu fosse um móvel. Não olhou para mim como se eu fosse uma ferramenta para ser usada. Mas realmente me viu. Ela levantou a cabeça, seus olhos verdes encontrando os cinzentos dele. E percebi que a resposta é esta noite. Você é a primeira pessoa que me viu nos últimos 2 anos. Marcus ficou em silêncio, mas Scarlett viu sua mandíbula se contrair e seus dedos se apertarem nos bolsos. Você sabe que eu dou meu almoço para o Jorge, ela continuou. Você sabe que eu choro no aniversário da morte de Mattie. Você sabe que estou com medo, solitária e exausta. Você conhece todos os meus lados feios e, mesmo assim, ainda está aqui, esperando por mim. Porque essas coisas não são feias, disse Marcus finalmente, com a voz mais rouca que o normal. Elas são a prova de que você ainda é humana, Scarlett. Neste mundo corrupto, isso é mais raro do que você pensa. E quanto a você? Ela se aproximou. Você ainda é humano, Marcus Vore, ou se tornou o monstro que as pessoas pensam que você é? A pergunta pairou entre eles, pesada e afiada como uma lâmina. Marcus olhou para ela e, pela primeira vez, ela ouviu baixar todas as defesas. Nenhum mafioso frio, nenhum predador perigoso. Apenas um homem de 36 anos, cansado e solitário até os ossos. Minha mãe foi morta quando eu tinha 10 anos, disse ele com uma voz distante, como se estivesse falando de outra pessoa. Bem na minha frente, chamante. Ela era a única pessoa neste mundo que me amava incondicionalmente, e eu tive que vê-la morrer sem poder fazer nada. Scarlett sentiu uma dor aguda em seu peito. Marcus. Meu pai morreu há 5 anos, traído pelo homem em quem mais confiava. Ele continuou, como se não a tivesse machucado. Depois disso, não confiei em mais ninguém. Eu não podia, porque toda vez que confiava, perdia algo que era importante para mim. Ele olhou para ela, e naqueles olhos tempestuosos e alegres, Scarlett viu a dor que ele escondeu por anos. Eu não sei se ainda sou humano, Scarlett.
Eu fiz coisas terríveis. Eu matei pessoas. Eu destruí a vida de todos que se meteram no meu caminho. Eu sou um monstro, exatamente como eles dizem. Ele fez uma pausa e engoliu em seco. Mas quando você me abraçou esta noite, quando cantou para mim e me prometeu que eu não morreria sozinho, eu me senti como uma pessoa normal pela primeira vez em 26 anos. Você não precisa ser um monstro quando está sozinho. Scarlett se ouviu dizer, mais baixo do que queria. Ninguém deveria ser tão solitário, nem mesmo você. Então, qual é a sua resposta? Perguntou Marcos, sua voz tremendo levemente, apesar de seus esforços para controlá-la. Você vai ficar com o monstro ou vai embora? Scarlett olhou para o homem que havia fingido sua morte para testá-la, que a observou por 4 meses, que rasgou o contrato de escravidão e lhe deu a liberdade sem pedir nada em troca. Loucura. Tudo aquilo era loucura, mas sua vida inteira tinha sido uma sucessão de coisas loucas. E pelo menos desta vez, ela tinha o direito de escolher sua própria loucura. Sim, disse ela, e a palavra saiu mais baixa do que ela esperava. Minha resposta é sim. Marcos congelou por um momento, como se não pudesse acreditar no que tinha ouvido. Então ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles para alguns centímetros. Ele levantou a mão e acariciou sua bochecha suavemente, como se temesse que ela pudesse quebrar. Você tem certeza? Ele sussurrou. Porque uma vez que você for minha, eu nunca mais te deixarei ir. Tenho certeza, disse Scarlett, inclinando-se na palma da mão dele. Eu escolho você, Marcus Vorey. Monstro ou não. Ele a beijou, primeiro suavemente, como se estivesse pedindo permissão, como se ainda não pudesse acreditar que ela estava realmente ali. Então, quando Scarlett levantou as mãos, colocou-as em volta do pescoço dele e o puxou para mais perto, o beijo se tornou mais intenso, mais quente, mais desesperado. E eles ficaram sob a lua, ao lado da fonte murmurante. Duas almas solitárias que finalmente se encontraram. E quando se separaram, Marcos sussurrou em seu cabelo. Vamos para Vegas esta noite. Vamos nos casar antes do amanhecer, antes que você possa mudar de ideia. Scarlett riu, e pela primeira vez em 2 anos, a risada subiu do fundo de seu peito, real e desprotegida. Eu não vou mudar de ideia. Bom, ele beijou sua testa porque eu também não. O jato particular de Marcos esperava em um aeroporto privado, a apenas 20 minutos da mansão Harrington. Scarlett subiu as escadas. Suas pernas ainda tremiam, mal acreditando no que estava acontecendo. Ela estava a caminho de Las Vegas para se casar com um chefe da máfia que conhecera há apenas algumas horas. O interior do avião era tão luxuoso que a deixou tonta. Assentos de couro creme, painéis de nogueira brilhante, luz dourada suave que fazia a cabine parecer a sala de estar de um hotel 5 estrelas. Marcos colocou a mão nas costas dela e a guiou para a cabine traseira. Há roupas ali, disse ele com uma voz mais suave do que ela estava acostumada a ouvir dele. Tome um banho, troque de roupa, descanse. O voo dura cerca de 4 horas. Scarlett queria perguntar de onde ele já tinha roupas para ela, mas então se lembrou de que ele a observava há 4 meses. Provavelmente ele até sabia o tamanho do sapato dela. Esse pensamento deveria tê-la assustado, mas, estranhamente, a fez se sentir cuidada. Algo que lhe faltava há muito tempo. A cabine privada era pequena, mas totalmente equipada, com uma cama de casal com lençóis brancos, um banheiro de mármore e uma capa de roupa preta na cama. Scarlett abriu o zíper e prendeu a respiração. Dentro havia um vestido de seda marfim, simples, mas perfeitamente elegante. Não um vestido de noiva no sentido tradicional, sem renda, sem cristais, mas a maneira como a seda caía, macia como água corrente, o tornava mais bonito do que qualquer vestido que ela já tinha visto. Ela tomou um banho rápido, deixando a água quente lavar o suor e o esforço da longa noite. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher diferente. Não a empregada exausta em um uniforme amassado, mas alguém mais radiante, alguém com esperança nos olhos. Scarlett vestiu o vestido e ficou surpresa com o quão bem ele se ajustava, como se tivesse sido feito sob medida. Ela deixou o cabelo solto, natural, sem maquiagem, porque não sabia como aplicar. Mas quando olhou de novo, pensou que talvez fosse o suficiente. Talvez ela não precisasse ser ninguém além de si mesma.
Quando ela saiu da cabine, Marcos estava sentado em seu lugar, olhando pela janela para o céu noturno sem fim. Ele se virou ao som de seus passos e Scarlett viu seus olhos cinzentos se arregalarem e como ele engoliu em seco, como se ela tivesse tirado seu fôlego. Linda, disse ele, uma palavra, mas a maneira como ele disse fez suas bochechas corarem. Eu sabia que você seria linda, mas isso... Ele balançou a cabeça, como se não encontrasse palavras grandes o suficiente. Scarlett sentou-se à sua frente, passando a mão distraidamente sobre o tecido de seda em sua coxa. Por um momento eles ficaram em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas aprendendo a existir no mesmo espaço. Conte-me sobre sua mãe, disse Scarlett finalmente. Não sobre como ela morreu, mas sobre como ela viveu. Marcos olhou para ela surpreso, depois se recostou. Seus olhos cinzentos ficaram distantes, como se estivesse mergulhando em memórias. Ela gostava de cozinhar, disse ele com uma voz mais baixa do que Scarlett já tinha ouvido. Todo domingo ela fazia massa do zero, embora tivéssemos um chefe particular. Ela dizia, cozinhar com as mãos é uma forma de mostrar amor sem palavras. Ele fez uma pausa e engoliu em seco. Ela sempre cantava velhas canções italianas que eu não entendia enquanto cozinhava. Mas às vezes, no meio da noite, quando não consigo dormir, ainda me lembro da melodia. Ainda ouço a voz dela na minha cabeça. Lágrimas brotaram nos olhos de Scarlett. Não porque ele a havia chutado, mas porque ela o entendia. Ela entendia o que significava sentir tanta falta de alguém que ainda podia ouvi-lo em seus sonhos. Matt adorava assar, disse ela com a voz levemente trêmula. Ela sonhava em abrir uma pequena padaria em Nashville, perto de nossa antiga casa. Ela planejou tudo, da cor das paredes ao cardápio. Cupcakes de morango eram sua marca registrada, porque foram a primeira coisa que ela aprendeu a fazer. Scarlett fez uma pausa e respirou com cuidado. Depois que ela morreu, eu não conseguia mais olhar para cupcakes. Não conseguia mais sentir o cheiro de morango sem chorar. Eu enterrei o sonho dela com ela, porque pensei que não merecia vivê-lo se ela não estivesse mais aqui. Marcos estendeu a mão e pegou a dela. Sua palma quente e calma a ancorou no presente. Talvez você esteja errada, disse ele. Talvez Maddie ainda exista porque você vive esse sonho. Através de você, através do que você assa. Scarlett olhou para ele e reconheceu a sinceridade em seus olhos cinzentos. E ela entendeu que era por isso que tinha dito sim. Não porque ele era rico ou poderoso, mas porque ele a entendia. Ele entendia sua dor de uma maneira que ninguém mais entendia. Eles conversaram durante o resto do voo, contando um ao outro coisas de seu passado que nunca haviam contado a ninguém. Marcos contou a ela sobre seu pai, sobre a dureza e as expectativas esmagadoras, sobre como ele aprendeu a se tornar um monstro para sobreviver. Scarlett contou a ele sobre os anos após a morte de seus pais, sobre como ela largou a escola para trabalhar e sustentar Maddie, sobre as noites em que chorou sozinha porque não sabia o que o dia seguinte traria. Quando o avião pousou em Las Vegas, o amanhecer estava rompendo, pintando o céu com tons deslumbrantes de rosa e laranja. A pequena capela que Marcos havia escolhido não era uma capela barulhenta com luzes de néon e um Elvis falso. Era elegante, adornada com flores brancas e luz de velas, e um leve perfume de lírios pairava no ar. O celebrante era um homem mais velho com um sorriso amigável, que não fazia muitas perguntas e não julgava. Apenas os dois estavam naquela pequena sala, dois estranhos prestes a unir suas vidas. A cerimônia foi rápida. Votos tradicionais preencheram a sala silenciosa. Mas quando chegou a hora das alianças, Scarlett notou que a mão de Marcos tremia. As mãos que haviam matado, as mãos que haviam construído um império, as mãos que não temiam nada, agora tremiam enquanto ele colocava o anel de platina em seu dedo. Marcos, ela sussurrou tão baixo que apenas ele podia ouvir. Ele olhou para cima e em seus olhos cinzentos ela viu medo. Não medo da morte ou de inimigos, medo de perdê-la. Medo de que aquilo fosse apenas um sonho e que ele acordaria sozinho, como sempre. Ela levantou a mão e a colocou em sua bochecha. Estou aqui, disse ela. Não vou a lugar nenhum. O oficial de registro os declarou marido e mulher, e Marcos a beijou na primeira luz de sua nova manhã. Quando saíram da capela de mãos dadas, Scarlett olhou para o anel que brilhava em seu dedo
e pensou que talvez, apenas talvez, a vida estivesse lhe dando uma segunda chance que ela nunca ousou sonhar. A propriedade Victoria ficava em uma colina fora de Nova York. Era um edifício moderno de vidro e pedra cinzenta que mais parecia uma fortaleza do que uma casa. Quando a limusine preta passou pelo enorme portão de ferro, Scarlett contou pelo menos guardas posicionados ao longo da entrada. Cada um deles carregava armas que não tentavam esconder. Havia câmeras de vigilância por toda parte, olhos eletrônicos que nunca dormiam. Ela apertou a mão de Marcos com mais força e ele pareceu sentir sua inquietação, pois seus dedos se entrelaçaram com os dela, quentes e firmes. As medidas de segurança aqui são as mais rigorosas de toda a cidade, disse Marcos tão calmamente como se estivesse descrevendo o tempo. Muros altos, vidro à prova de balas, um sistema de alarme conectado diretamente à minha equipe de resposta rápida. A sala de segurança no porão resiste até a uma bomba. Você realmente precisa de tudo isso? Perguntou Scarlett, tentando manter a voz calma, embora seu coração estivesse acelerado. Eu preciso te proteger, ele respondeu simplesmente. Isso é tudo o que importa. O carro parou em frente à entrada principal, onde uma mulher de meia-idade já esperava na escada. Seu cabelo prateado estava cuidadosamente preso em um coque. Seu rosto era amigável e marcado pelas rugas de uma pessoa que sorria com frequência. E seus olhos castanhos e quentes brilharam quando ela viu Marcos sair. Meu filho, disse ela com uma voz amorosa, finalmente você está em casa. Marcos a abraçou, um abraço de verdade. Não do jeito frio e educado que Scarlett o havia observado com outras pessoas. Rosa, esta é Scarlett, minha esposa. Rosa se virou para Scarlett e a examinou com seus olhos castanhos da cabeça aos pés. Mas ao contrário dos olhares de julgamento que Scarlett aprendera a suportar, o olhar de Rosa refletia curiosidade e algo como esperança. Esposa, ela repetiu, como se precisasse ouvir a palavra novamente para acreditar. Então ela sorriu, um sorriso radiante que iluminou todo o seu rosto. Graças a Deus. Finalmente, garota, você conseguiu o que eu rezo há 10 anos. Você fez este garoto teimoso abrir o coração. Ela deu um passo à frente e abraçou Scarlett. E Scarlett ficou ali, atônita, sem saber como reagir. Há quanto tempo alguém a abraçava assim? Não o último abraço frágil de Matt, mas o abraço quente e protetor de uma mulher mais velha, maternal e seguro. Bem-vinda à casa, Scarlett. Rosa sussurrou em seu ouvido. A casa. A palavra ecoou na cabeça de Scarlett enquanto Rosa a conduzia para dentro. A propriedade era enorme, mas não tão fria quanto Scarlett esperava. Havia flores frescas por toda parte, rosas vermelhas e brancas em vasos de cristal, cujo perfume pairava suavemente no ar. A luz do final da tarde entrava pelas altas janelas de vidro, lançando faixas de luz quente no chão de carvalho. Marcos não gosta de flores, Rosa sussurrou para Scarlett enquanto passavam pela sala de estar. Mas eu as coloco mesmo assim. Uma casa precisa de flores para ter uma alma. E agora esta casa tem você. Acho que agora ela finalmente tem um espírito de verdade. O quarto principal ficava no segundo andar. Um quarto grande com janelas que davam para o jardim dos fundos. Uma cama king size com lençóis brancos impecáveis, um lustre de cristal cintilante no teto e uma pequena varanda de onde se podia ver toda a cidade ao pôr do sol. Scarlett ficou no meio do quarto, sentindo-se de repente pequena e deslocada. Tudo ali era opulento demais, diferente demais do quarto alugado e apertado que ela dividia com outras 3 garotas. Ela não pertencia ali. Ela era apenas uma empregada, uma órfã sem dinheiro. Quem era ela para estar no palácio do chefe da máfia mais poderoso de Nova York, Scarlett? A voz de Marcos veio de trás dela e ela se virou para vê-lo na porta, sem jaqueta, as mangas de sua camisa branca arregaçadas. Ele parecia menos assustador. Mais como um homem comum do que um chefe do crime. O que você acha? Ele perguntou, aproximando-se. Acho que não pertenço aqui, ela admitiu. Você pertence a qualquer lugar onde eu estiver, disse Marcos. Simples e seguro como uma verdade inegável. E eu estou aqui, então você pertence aqui. Naquela noite, enquanto estavam deitados lado a lado na cama que parecia grande demais, Marcos não exigiu nada. Ele apenas ficou ali, um braço atrás da cabeça, o outro estendido para a mão dela na escuridão.
Vamos no seu ritmo, disse ele com voz baixa e quente. Eu posso esperar até você estar pronta, até você realmente querer. Scarlett ficou ali, ouvindo seu próprio coração bater e sentindo o calor da mão dele. Lá fora, pelas janelas, a cidade brilhava como uma pequena galáxia. Naquele quarto, ela se sentia segura. Pela primeira vez em 27 anos, Scarlett Monroe se sentia verdadeiramente segura. E quando adormeceu, sua mão ainda segurando a de Marcus, ela sonhou com Maddie, sorrindo para ela de longe e assentindo, como se dissesse que sua irmã finalmente havia tomado a decisão certa. A reunião de família aconteceu na tarde seguinte no escritório particular de Marcus, no primeiro andar. Scarlett entrou na sala com um frio na barriga. Ela apertou as mãos atrás das costas para esconder o tremor. Sabia que este momento chegaria, o momento em que teria que enfrentar as pessoas mais próximas de Marcus e provar que não era uma ameaça. Mas saber disso não significava que estava pronta. Duas pessoas esperavam na sala. O homem na janela alta era construído como uma torre, ombros largos, com cabelo preto curto e arrumado e olhos castanhos gelados. Ele olhou para Scarlett como se olha para um inseto que precisa ser esmagado. O desprezo estava claramente escrito em seu rosto de traços afiados. A mulher no sofá parecia mais jovem, talvez 32 anos, com longos cabelos pretos e olhos cinzentos, tão semelhantes aos de Marcus, que Scarlett soube imediatamente que eram parentes. Sua beleza era afiada e perigosa, como uma lâmina perfeitamente afiada. Scarlett, disse Marcus, colocando a mão nas costas dela e a conduzindo para dentro da sala. Este é Lucas Santini, meu braço direito, e Jana Torrey, minha prima. Luca não se deu ao trabalho de cumprimentá-la. Ele apenas cruzou os braços sobre o peito, seus olhos castanhos ainda gelados, enquanto examinava Scarlett da cabeça aos pés. Então esta é a garota com quem você se casou da noite para o dia. Sua voz era baixa e fria. Uma empregada, sem família, sem dinheiro, sem poder. Você perdeu o juízo, Marcos. Luca, advertiu Marcos. Sua voz assumiu um tom perigoso. Está tudo bem, Scarlett se ouviu dizer, surpresa com o quão calma soava, em comparação com o que sentia. Deixe-o falar. Eu quero ouvir tudo. Luca levantou uma sobrancelha, aparentemente surpreso por ela não recuar diante dele. Ele se aproximou, erguendo-se como uma parede na frente dela, usando deliberadamente sua altura para intimidá-la. Eu estou com Marcos desde os nossos 10 anos, disse ele, cada sílaba cheia de aviso. Eu matei por ele, quase morri por ele, o protegi de pessoas que queriam apunhalá-lo pelas costas. Cobras que se escondem atrás da máscara de amigos e amantes. Quem você pensa que é para merecer estar ao lado dele? Luca, já chega. Marcos deu um passo à frente, mas Scarlett levantou a mão para detê-lo. Deixe-me, disse ela, olhando diretamente nos olhos de Luca. Ele tem todo o direito de duvidar de mim. Todos eles têm. Jana, que observava silenciosamente do sofá, finalmente falou. Sua voz soava suave, mas por baixo havia veneno. Você entende mesmo no que está se metendo, Scarlett? Isso não é um conto de fadas. Em nosso mundo, não há final feliz. Apenas sangue, traição e morte. Eu sei, disse Scarlett. Não sou burra. O que você quer então? Jana se levantou e ficou ao lado de Luca. Os dois formaram uma frente unida. O dinheiro dele, o poder dele, a proteção dele. Todo mundo quer algo de Marcos. O que você quer? Scarlett olhou para eles. Duas pessoas que, à sua maneira, tentavam proteger Marcos. Ela entendia isso, ela respeitava isso, mas não se deixaria intimidar por eles. Eu quero contar uma história, disse ela com voz calma. Naquela noite, encontrei Marcos no chão da sala de conferências. Uma mão no peito, o rosto cinzento. Eu não sabia quem ele era. Eu só sabia que um homem estava morrendo na minha frente e ele me pediu para não ir embora. Ela fez uma pausa e engoliu em seco. Eu poderia ter fugido. Eu deveria ter fugido. Todo o instinto de sobrevivência em mim gritava para eu fugir. Mas eu não o fiz. Por quê? Perguntou Luca, ainda frio. Mas algo havia mudado em seus olhos. Curiosidade. Porque minha irmã morreu em meus braços há 2 anos, disse Scarlett. Sua voz tremeu levemente ao pronunciar o nome de Maddie. Eu a segurei enquanto ela dava seu último suspiro. Eu prometi a ela que ela não estaria sozinha. E quando olhei nos olhos de Marcos, vi exatamente o mesmo medo.
O medo de morrer sozinho no escuro, sem ninguém ao seu lado. Ela respirou fundo e levantou o queixo. Eu não quero o dinheiro dele. Eu vivi com milhares de dólares em dívidas por 2 anos. Dinheiro não é o que eu preciso. Eu não quero poder. Eu nem sei o que é poder. Eu só quero uma coisa. O quê? Perguntou Diana. Sua voz agora estava menos afiada. Ser vista, disse Scarlett. Ser vista. Quando o mundo inteiro me tratava como um fantasma, Marcus foi a primeira pessoa em 2 anos que realmente me viu. O silêncio se instalou na sala. Luca e Jana trocaram um olhar. Algo ilegível passou entre eles. Scarlett continuou. Sua voz agora estava mais forte. Talvez vocês não acreditem em mim. Talvez precisem de uma vida inteira para acreditar em mim. Eu não me importo. Não estou aqui para implorar pela sua aprovação. Estou aqui porque Marcos me escolheu e eu o escolhi. Se isso não for suficiente para vocês, o problema é de vocês, não meu. Lucas a encarou por um longo momento. Então ele fez algo que Scarlett nunca esperaria. Ele riu, não uma risada zombeteira, mas uma risada genuína que suavizou os traços duros de seu rosto. Você tem coragem, disse ele. Eu gosto disso. Jana assentiu, examinando Scarlett com seus olhos cinzentos com novo respeito. Você não é como as outras. Elas chorariam ou tentariam nos bajular. Você simplesmente fica aí e nos diz a verdade na cara. Ela sorriu. Um sorriso genuíno. Acho que vou gostar de você, Scarlett. Marcus ficou ao lado de Scarlett, colocando a mão nas costas dela, e ela sentiu o orgulho emanando dele como calor. Ela é minha esposa, disse ele, sua voz não mais fria, mais quente. E ela pertence aqui. Se alguém tiver um problema com isso, que me diga. Ninguém o fez. Luca assentiu em aprovação. Jana sorriu. E Scarlett, pela primeira vez desde que entrou no mundo de Marcus, sentiu que realmente tinha um lugar onde poderia ficar. 2 semanas se passaram como um sonho do qual Scarlett não queria acordar. E a cada dia ela aprendia um pouco mais sobre sua nova vida, sua nova casa e o marido misterioso que ainda tentava entender. Marcus não era um homem de palavras floridas, mas mostrava seu amor através de pequenos gestos que ela gradualmente aprendeu a reconhecer. De manhã, ele sempre se levantava primeiro para fazer café para ela, exatamente como ela gostava, embora nunca tivesse dito nada. À noite, não importava o quão tarde ele chegasse em casa, ele sempre passava em seu quarto antes de dormir, apenas para se certificar de que ela estava bem. Ele comprava livros para ela, os romances que ela costumava ler secretamente na livraria porque não tinha dinheiro para comprá-los. Ele colocava rosas brancas em seu quarto todos os dias, embora Rosa tivesse dito que ele odiava flores. Pequenos gestos sem palavras, que diziam mais do que qualquer declaração de amor. Scarlett aprendeu a cuidar dele à sua maneira. Em segundo lugar, ela ficava acordada à noite, esperando quando ele chegava tarde em casa e deixava uma refeição leve em seu escritório. Ela aprendeu a ler o cansaço em seu rosto, a saber quando falar e quando deixar o silêncio agir. Ela aprendeu a escovar o cabelo dele quando ele deitava com a cabeça em seu colo e ele fechava os olhos com uma expressividade que ela nunca tinha visto em ninguém. Eles dividiam a cama todas as noites, mas Marcus manteve sua promessa. Ele não exigiu nada. Ele apenas segurava a mão dela no escuro e às vezes a puxava para seus braços quando ela acordava assustada com pesadelos. Sua paciência comoveu Scarlett, mas também despertou nela o desejo por mais. Naquela noite, Marcus chegou em casa pouco antes da meia-noite. Scarlett estava sentada na cama lendo quando ouviu a porta. E quando ela olhou para cima, ela o viu na porta, pálido, sua camisa amassada, como se tivesse acabado de sair do inferno. Scarlett colocou o livro de lado, levantou-se preocupada e perguntou o que estava acontecendo, mas ele não respondeu imediatamente. Ele foi até ela, a puxou para seus braços e a segurou com tanta força que ela mal conseguia respirar, e ela sentiu seu coração disparar sob o tecido. Ela sentiu o leve tremor de seu corpo, como se ele estivesse suprimindo algo. Ela chamou seu nome novamente, mais baixo, pedindo que ele lhe dissesse. E finalmente ele disse que alguém o queria morto. Vincent Caruso, um homem que havia colocado $1 milhão em sua cabeça. E naquela noite, os homens de Caruso tentaram emboscá-lo no caminho para casa. Scarlett congelou. Ela sabia que o mundo de Marcus era perigoso. Ela sabia que ele tinha inimigos. Mas quando ouviu isso dele, tudo se tornou assustadoramente real.
Ela perguntou se ele estava ferido e apalpou seu corpo em busca de feridas. Ele pegou as mãos dela e a segurou, dizendo: "Estou bem." Luca havia cuidado disso, mas ele queria que ela soubesse que uma vida ao seu lado nunca seria segura. Sempre haveria pessoas que queriam sua morte. O perigo sempre estaria à espreita. Scarlett olhou em seus olhos cinzentos, que estavam turvos de exaustão e preocupação. E naquele momento, ela percebeu algo que fez seu coração se apertar. Ela estava com medo, não do perigo, não de seus inimigos, mas de perdê-lo. Apenas 2 semanas haviam se passado, e o pensamento de que Marcos poderia não estar mais lá dificultava sua respiração. Quando ela começou a precisar tanto dele, quando sua presença se tornou o ar que ela precisava para respirar, ela sussurrou que estava com medo de perdê-lo. Ela não sabia quando tinha começado, mas estava com medo. E quando ele tentou dizer o nome dela, ela o interrompeu. Com voz trêmula, mas firme, ela lhe disse que queria ser realmente sua esposa. Não apenas no papel, não apenas a mulher que deitava ao lado dele todas as noites sem tocá-lo. Ela queria ser sua esposa em todos os sentidos. Ela o queria. Marcos procurou em seu rosto, em seus olhos cinzentos, por certeza. E ele perguntou se ela tinha certeza, dizendo que poderia esperar. Ele esperaria o tempo que fosse necessário. Mas ela lhe disse que não queria mais esperar. Sua mão pousou em sua bochecha enquanto ela dizia que a vida era muito curta e frágil para esperar. Ela aprendeu isso quando Maddie morreu e não queria desperdiçar mais um segundo. Marcos a beijou, não mais suavemente como antes, mas cheio de desejo e desespero, como se ele tivesse se contido por muito tempo e finalmente recebido permissão para se soltar. E naquela noite eles se encontraram de uma maneira que nunca haviam feito antes. Marcos a tocou como se ela fosse um tesouro, lenta e reverentemente, perguntando repetidamente se ela estava bem, se queria parar. E Scarlett se sentiu amada pela primeira vez em sua vida. Não apenas em palavras, mas em cada toque, cada respiração, cada olhar. Quando eles deitaram juntos depois, a pele úmida, a respiração ainda irregular, Marcos a puxou para seus braços e sussurrou em seu cabelo que a amava. Ele não sabia quando tinha começado, mas a amava. E Scarlett chorou pela primeira vez em 2 anos porque estava feliz. E sussurrou de volta que também o amava. Ela o amava. Marcus Vorey. 3 meses, os 3 meses mais felizes da vida de Scarlett. Eles passaram como um sonho do qual ela não queria acordar. Ela se acostumou com sua nova vida, acostumou-se a acordar nos braços de Marcos, acostumou-se a tomar café da manhã com Rosa, acostumou-se a ser amada e protegida. Ela até começou a ver Jana como uma irmã, o tipo de amiga que nunca teve. Aquele dia começou perfeito. Jana a convidou para fazer compras em um bairro nobre de Manhattan, dizendo que Scarlett precisava de um vestido novo para a gala de caridade da próxima semana. Thomas Reed, o guarda-costas que Marcos havia designado especialmente para ela, os seguiu com seu sorriso habitual. 29 anos, descontraído e amigável. Ele se tornou um dos poucos amigos que Scarlett tinha naquela casa. Jana puxou Scarlett para uma boutique de grife na esquina e insistiu que ela experimentasse o vestido vermelho, com o argumento de que Marcos surtaria se a visse nele. Scarlett riu e balançou a cabeça. Ela admitiu que não estava acostumada a usar vermelho, porque parecia muito chamativo e muito vistoso. Jana apenas sorriu e disse que era exatamente disso que Scarlett precisava, porque agora ela era a esposa de Marcus Torrey e precisava se destacar. Elas entraram. A luz da tarde entrava pelas altas janelas de vidro e caía sobre os vestidos de noite brilhantes. Thomas manteve sua posição perto da entrada, seu olhar percorrendo a rua calmamente e vigilantemente. Por hábito. Tudo estava normal. Tudo estava seguro, até que não estava mais. O primeiro tiro soou como um trovão em um dia de sol. Vidro quebrou. Pessoas gritaram e o mundo de Scarlett virou de cabeça para baixo em um instante. Thomas gritou para ela se abaixar e se jogou sobre ela como um escudo humano. Ele a empurrou para o chão e a cobriu com seu corpo, bem a tempo de uma rajada atingir o lugar onde ela estava. Estilhaços de vidro choveram como facas. Fragmentos afiados cortaram sua pele, mas ela não sentiu dor. Não de verdade, apenas aquele medo primitivo que congelou o sangue em suas veias. Scarlett gritou o nome de Jana, procurando-a em pânico.
A voz de Jana respondeu de algum lugar atrás do caixa, dizendo que estava bem. Jana havia sacado uma arma de sua bolsa e estava atirando de volta pela vitrine destruída. Os tiros continuaram, ensurdecedores e irreais. Thomas estava deitado sobre Scarlett, um braço em volta dela, a outra mão apontada para os agressores. Scarlett sentiu algo quente e úmido encharcar suas roupas, e quando olhou para baixo, viu sangue. O sangue de Thomas. Ela gritou seu nome e tentou empurrá-lo para ver a ferida, mas ele, pálido de dor, mordeu o lábio e disse para ela ficar quieta, não se mover. O reforço estava a caminho. Tudo parecia um pesadelo. Tiros, vidro quebrado, os gritos dos clientes que se dispersaram em pânico. Scarlett se pressionou contra o chão enquanto o vidro cortava suas costas. O sangue de Thomas se espalhava em sua camisa e ela pensou que aquele era o momento em que morreria. Então, o tiroteio parou tão de repente quanto começou. Pneus cantaram no asfalto, sirenes da polícia uivaram ao longe e passos familiares e furiosos ecoaram pelos destroços. A voz de Marcus atravessou o caos, cheia de desespero e medo, enquanto ele chamava seu nome repetidamente. Scarlett se forçou a se levantar, empurrando Thomas o mais suavemente possível, e disse a Marcus que estava ali. Ela estava aqui. Marcus apareceu em meio a vidros quebrados e expositores tombados. Seu rosto estava pálido como papel. Seus olhos cinzentos estavam selvagens de medo, como ela nunca o vira antes. Ele caiu de joelhos ao lado dela. Suas mãos tremiam enquanto ele a examinava centímetro por centímetro em busca de ferimentos, querendo saber se ela estava ferida, se o sangue era dela. Scarlett pegou suas mãos e tentou acalmá-lo. Não, disse ela. Não era o sangue dela. Era o de Thomas. Thomas a havia protegido. Thomas tinha feito isso. O olhar de Marcus caiu sobre Thomas, que estava deitado no chão. O sangue escorria de um ferimento em seu ombro e quadril. Luca já estava com ele, pressionando firmemente as feridas e chamando uma ambulância. Luca disse que Thomas ficaria bem. As balas não atingiram órgãos vitais, mas ele precisava ir para o hospital imediatamente. Marcus assentiu uma vez, e depois se virou para Scarlett novamente. E pela primeira vez desde que o conhecia, ela o viu chorar. Ele não soluçou, não desabou. Apenas lágrimas silenciosas escorreram por suas bochechas, enquanto ele a puxava para seus braços e a segurava com tanta força que ela mal conseguia respirar. Ele sussurrou em seu cabelo que pensou que a havia perdido. Quando recebeu a ligação e ouviu que houve um tiroteio, ele pensou que ela estava morta. Scarlett o segurou de volta e, finalmente, suas próprias lágrimas vieram. E ela lhe disse que estava ali. Ela ainda estava ali. Ela não iria a lugar nenhum. Então a voz de Marcus endureceu. O medo deu lugar a uma raiva fria e mortal. Quando ele disse que era Caruso, que eram os homens de Caruso, que Caruso ousou tocá-la, ele a soltou e se levantou. E Scarlett viu a mudança em seus olhos. O marido gentil que segurava sua mão à noite havia desaparecido. Este era Marcus Voltori, o chefe da máfia, o monstro que Nova York temia. Ele disse que mataria Caruso, que transformaria todo o império de Caruso em escombros. Scarlett se levantou e pegou sua mão. Ela lhe disse para olhá-la. Quando ele o fez, ela viu a tempestade de raiva em seus olhos cinzentos. Ela lhe disse que não precisava de vingança. Ela precisava dele seguro. Ela precisava dele com ela. Ela precisava que ele não fizesse nada imprudente. Marcus a encarou por um longo momento, depois respirou fundo e a puxou para si novamente. Ele prometeu que algo assim nunca mais aconteceria. Ele jurou que ninguém nunca mais a tocaria, mesmo que para isso tivesse que queimar a cidade inteira. E Scarlett, de pé nos escombros da boutique, com o sangue de Thomas ainda úmido em suas roupas, entendeu pela primeira vez o que realmente significava amar um homem como Marcus Vorey. Mas ela não se arrependeu. Mesmo que tivesse que viver em perigo, mesmo que tivesse que enfrentar pessoas que a queriam morta, ela ainda o escolheria. Porque ele era seu lar, e ela não permitiria que ninguém lhe tirasse esse lar novamente. A reunião das famílias da máfia aconteceu 2 semanas após o ataque, em um restaurante sofisticado em Midtown Manhattan, que pertencia a Marcus. Era a reunião anual onde os chefes mais poderosos de Nova York se sentavam para dividir territórios, resolver disputas e evitar que o frágil equilíbrio do submundo desmoronasse. E este ano, Marcus queria que Scarlett o acompanhasse. Você não precisa fazer isso.
disse Marcos enquanto ela estava em frente ao espelho no camarim, olhando para o reflexo de uma mulher que mal reconhecia. Eu posso ir sozinho. Ninguém te força a enfrentar Caruso depois do que ele fez. É exatamente por causa do que ele fez que eu preciso ir. Scarlett respondeu mais calma do que se sentia. Se eu me esconder em casa, ele vai pensar que estou com medo. E eu não estou com medo. Ela usava o vestido vermelho que Jana havia escolhido. Seda vermelho sangue envolvia seu corpo e caía como água corrente no chão. A cor dos Vittori, a cor do poder, da paixão e da guerra. Quando o vestiu pela primeira vez, não se sentiu mais deslocada. Sentiu que pertencia a ele. Marcos ficou atrás dela e abriu uma caixa de veludo preto. Dentro havia um conjunto clássico de joias de diamante, um colar e brincos, cujas pedras brilhavam na luz como lágrimas congeladas. Eram da minha mãe, disse ele, enquanto colocava o colar em seu pescoço com uma suavidade que não combinava com sua reputação. Ela os usou no dia do casamento e agora eles são seus. Scarlett tocou os diamantes frios em seu peito e sentiu seu peso, o peso da história e do significado. Eu serei digna deles, disse ela, olhando Marcos nos olhos no espelho. Eu prometo. O restaurante havia sido fechado para a reunião. As medidas de segurança eram tão rigorosas que até o ar parecia tenso. Quando Scarlett entrou ao lado de Marcos, todos os olhares na sala se voltaram para ela. 12 dos chefes mais poderosos de Nova York estavam sentados em volta de uma enorme mesa redonda, cada um acompanhado por guarda-costas e esposas ou amantes. E todos a julgavam, a examinavam e faziam julgamentos silenciosos. Marcos a conduziu ao lugar na cabeceira da mesa, o lugar que pertencia à pessoa mais poderosa da sala. Ela se sentou ao lado dele, as costas retas, o queixo erguido, o rosto não revelando nada, embora seu coração martelasse em seu peito. Senhoras e senhores, começou Marcos, sua voz ecoando pela sala. Antes de começarmos, gostaria de fazer uma apresentação oficial. Esta é Scarlett Vory, minha esposa. Silêncio. Então risadas irromperam do outro lado da mesa. Vincent Caruso, 45 anos, com um rosto macio e pesado e olhos tão venenosos quanto os de uma cobra, riu como se tivesse acabado de ouvir a melhor piada do século. Esposa, disse ele com desprezo. Vutori, você está brincando comigo? Ouvi dizer que você se casou com uma empregada, mas não acreditei que fosse verdade. Quem é ela? Ela está aqui esta noite para nos servir bebidas? Alguns homens do grupo de Caruso riram. Scarlett sentiu o calor subir ao seu rosto. Vergonha e raiva ferviam em seu peito, mas ela não baixou a cabeça. Ela não fugiu. Maddie a ensinara que havia momentos em que era preciso se manter firme, mesmo que as pernas tremessem. Marcos cerrou os dentes. A raiva brilhou em seu rosto, como se ele fosse dizer algo. Mas Scarlett colocou a mão em seu braço e o deteve. Deixe-me, ela sussurrou. E então se levantou. A sala ficou em silêncio, todos os olhos voltados para ela, esperando. Caruso ainda sorria, esperando que ela chorasse e fugisse, como as mulheres fracas sempre faziam quando ele jogava seus jogos. Você está enganado, Sr. Caruso, começou Scarlett com uma voz tão calma e firme que surpreendeu a si mesma. Você tem razão. Eu era uma empregada. Eu me ajoelhava no chão e esfregava para homens como você. Eu baixava meu olhar. Eu me desculpava por existir. Eu era invisível neste mundo. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras surtirem efeito. Mas sabe de uma coisa, Sr. Caruso? Enquanto eu estava de joelhos esfregando o chão, aprendi a observar. Aprendi a reconhecer quem é gentil e quem é uma cobra venenosa. Aprendi a sobreviver em um mundo que nunca me deu nada. Ela deu um passo à frente e o sorriso de Caruso começou a desaparecer. E também aprendi a reconhecer um covarde. Um homem que precisa de armas para atacar uma mulher, fazendo compras porque não tem coragem de enfrentar seu marido diretamente. Um homem que precisa humilhar os outros para se sentir maior. Ela parou na frente dele, olhando diretamente em seus olhos de cobra sem piscar. Meu guarda-costas, Thomas Reed, quase morreu me protegendo de balas. Ele passou 2 semanas no hospital, foi operado 3 vezes e carregará essas cicatrizes pelo resto da vida. Por sua causa, porque você é fraco demais para fazer qualquer coisa além de atacar mulheres. O rosto de Caruso se contorceu,
Sua mão se fechou em punho. Você ousa? Sim, eu ouso. Clet interveio, sua voz afiada como uma lâmina. Eu ouso ficar aqui, olhar nos olhos do homem que tentou me matar e dizer a ele que ele não me assusta. Se você quer me chamar de empregada, vá em frente. Mas você vai respeitar minha posição, porque eu sou Scarlett Vory, a esposa de Marcus Vory. E qualquer ataque contra mim será considerado um ataque contra toda a família Vory. Ela se virou e olhou para os outros chefes na sala, um por um. Isso vale para todos aqui. Eu posso vir de origens humildes, mas estou aqui hoje como sua igual. Se alguém tiver um problema com isso, que diga agora. Houve silêncio absoluto. Ninguém falou. Então, um chefe mais velho com cabelo prateado em um canto da sala começou a aplaudir. Primeiro lentamente, depois mais rápido. Outro se juntou. Depois outro, até que toda a sala estava cheia de aplausos. Tudo para ela. Scarlett voltou ao seu lugar. Suas pernas estavam um pouco instáveis, mas ela manteve a cabeça erguida. Marcus olhou para ela, e em seus olhos cinzentos, ela viu algo que nunca tinha visto antes. Não apenas amor, não apenas orgulho, mas também respeito. Você acabou de conseguir algo que ninguém nesta sala jamais conseguiu. Ele sussurrou apenas alto o suficiente para que ela pudesse ouvir. Você acabou de calar a boca de Vincent Caruso. Scarlett sorriu pela primeira vez desde que entrou na sala. Eu aprendi com os melhores. E enquanto a reunião continuava, ninguém naquela sala ousou mais olhá-la como uma empregada. Eles a olhavam como uma rainha. 6 meses após a reunião de família, a vida de Scarlett havia mudado de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. Ela não era mais a empregada invisível. Ela era Scarlett Victory, a mulher que havia calado Vincent Caruso na frente de 12 dos chefes mais poderosos de Nova York. Ela era a esposa de Marcus, parte da família Tory, estimada por Rosa, amada por Jana, respeitada por Luca. E, no entanto, no fundo de seu ser, ainda havia um vazio que ela nunca conseguiu preencher. Um vazio na forma de Maddie, como os sonhos que ela havia enterrado com sua irmã há 2 anos. Naquela manhã, Marcus disse a ela para vestir algo confortável, porque ele a levaria a algum lugar. Ela não fez muitas perguntas. Estava acostumada com ele gostando de surpreendê-la. Eles dirigiram por Manhattan, atravessaram a ponte do Brooklyn, até um bairro tranquilo com árvores verdes e pequenas lojas charmosas, amontoadas umas nas outras. Marcus parou em frente a uma loja vazia em uma esquina. Grandes janelas de vidro, um toldo azul petróleo e uma placa com a inscrição "Aluga-se" pendurada na porta. Não havia nada de especial nela, e ainda assim, algo fez o coração de Scarlett disparar. "Venha", disse Marcus, abrindo a porta dela. Eles entraram e Scarlett olhou ao redor. O espaço estava vazio, mas inundado de luz natural das janelas. O piso de madeira era antigo, mas sólido. O teto era alto e tinha vigas expostas, que criavam uma atmosfera quente e íntima. Ela conseguiu imaginar imediatamente como ficaria. Mesas pequenas nos cantos, uma vitrine de vidro com doces no centro, o cheiro de pão recém-assado e açúcar flutuando no ar. "Marcus, é isso. É seu", disse ele, colocando uma chave na palma da mão dela. "Sua padaria, se você a quiser." Scarlett ficou ali, olhando para a chave como se viesse de outro planeta. Ela não entendia. Ela não ousava entender. "O que você quer dizer com isso?" "Eu me lembro do que você me contou sobre Maddie", disse Marcus com voz suave, "sobre o sonho dela de abrir uma padaria, sobre como você enterrou esse sonho com sua irmã, porque achava que não merecia vivê-lo sozinha." Ele se aproximou e acariciou sua bochecha. "Você estava errada, Scarlett. Você merece. Você merece tudo de bom neste mundo." Lágrimas escorreram pelas bochechas de Scarlett. Lágrimas que ela não conseguiu conter. Ela olhou ao redor no espaço vazio e de repente não estava mais vazio. Ela viu Maddie atrás do balcão, sorrindo tão radiantemente como fazia em vida. Ela viu fileiras arrumadas de cupcakes cor-de-rosa. Ela viu clientes entrando e saindo. Ela viu o sonho de sua irmã reviver em cada canto. "Você não pode fazer isso", ela tentou dizer. Sua voz falhou. "Você não pode simplesmente me comprar tudo." "Eu não estou comprando", respondeu Marcos. "Estou investindo em você, no seu sonho, no futuro que você merece." Ele enxugou suas lágrimas com o polegar.
E se você ainda se sente desconfortável em aceitar, então considere isso seu trabalho. Você vai administrar esta padaria. Você a levará ao sucesso. É assim que você vai me pagar. Se você precisa de um motivo, Scarlett riu por entre as lágrimas. Você sempre sabe exatamente o que eu preciso ouvir. Eu tive 4 meses para te observar e aprender, disse ele com um sorriso raro que era apenas para ela. Mais 6 meses como seu marido. Eu me tornei um especialista em Scarlett Monroe. Scarlett Vory! Ela o corrigiu, colocando a mão em seu peito. Eu sou Scarlett Victory agora. Marcos a puxou para seus braços e a segurou firmemente no espaço vazio que em breve seria sua padaria. Matthew pertence a eles. Eu te amo, ele sussurrou em seu cabelo. Eu te amo mais do que eu jamais pensei que poderia amar alguém. Você me deu algo que eu não sabia que me faltava. Você me deu uma família de verdade. Eu também te amo, sussurrou Scale de volta. Lágrimas ainda escorriam por suas bochechas, mas não eram mais tristes. Eu te amo, Marcos. Obrigada por me ver. Obrigada por me dar este sonho. E que em um mundo que pode ser cruel, a maior força que uma pessoa pode possuir é manter um coração bondoso. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique em inscrever-se e ative as notificações para não perder mais histórias comoventes. Por favor, curta este vídeo e compartilhe com as pessoas que você ama. Gostaríamos muito de saber o que você achou desta história. Você já se sentiu invisível como Scarlett? Você acredita no poder da compaixão? Deixe um comentário e nos diga o que você pensa. Lemos cada linha e valorizamos cada uma delas. Muito obrigado por ficar até o final. Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida feliz e dias pacíficos cheios de consolo. Adeus. Nos vemos no próximo vídeo. Este foi apenas um capítulo em um mundo cheio de intrigas, lealdade e traição. Se você quer mergulhar mais fundo em histórias que fazem o coração bater mais rápido, inscreva-se e fique conosco, porque os próximos segredos já estão esperando para serem revelados.